Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és. Começa agora o programa Visão Espírita, consolando e esclarecendo a luz da doutrina espírita. Um programa sob a responsabilidade do Centro Espírita Chico Xavier de Cesarina, Goiás. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. E no terceiro dia, radiosa manhã, o túmulo vazio. E mais tarde, por algum tempo ainda, ele se fez presente entre os discípulos, para dar-lhes a força de que iriam precisar, a fim de levarem a mensagem da Boa Nova aos mais distantes rincões do nosso planeta. E hoje, sua voz ainda vibra nos ambientes da Terra, dizendo: vem, segue-me. Já se passaram 2000 anos, mas Jesus continua crucificado nos pensamentos de tantas e tantas pessoas. Que tal começarmos a vê-lo em sua grandeza de mestre, a conduzir o seu rebanho humano pelos caminhos da vida em busca do amor? Que tal gravarmos os seus ensinamentos em nossas mentes e corações, procurando aplicá-los em nosso cotidiano, lembrando sempre das suas palavras quando disse: a cada um será dado de acordo com as suas obras.
Mestre dos mestres, amor que nos envolve e aquece, faz com que a tua luz clareie nossas mentes e teu soberano amor envolva nossos sentimentos, a fim de aprendermos a pensar com amor e amar com sabedoria. Por tudo te agradecemos, Mestre dos mestres, Jesus. Sua fortuna só tem valor se espalha em muitas vidas o amor. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente. Pertence tão pouco ao homem como propriedade individual, e Deus frequentemente frustra todas suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. Direis talvez que isso se compreende em relação à fortuna hereditária, mas não aquela que o homem adquiriu pelo seu trabalho. Não há dúvida que se tem uma fortuna legítima, é aquela que foi adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou a ninguém. Periciar contar de um centavo mal adquirido em prejuízo de alguém. Mas porque o homem conquistou por si a sua fortuna, terá alguma vantagem ao morrer. Não são frequentemente inúteis os cuidados que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes. Pois se Deus não quiser que estes a recebam, nada prevalecerá sobre a sua vontade. Poderá ele usar e abusar de sua fortuna impunemente durante a vida, sem ter que prestar conta? É claro que não. Ao permitir adquiri-la, Deus pode ter querido recompensar durante a sua vida os seus esforços, a sua coragem e perseverança. Mas se ele só empregou para a satisfação do insentido e do orgulho, se ela se tornou para ele uma causa de queda, melhor seria não ter possuído. E nesse caso ele perde de um lado o que ganhou do outro, anulando por si mesmo o mérito do seu trabalho. E ao deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Sua fortuna só tem valor se espalha em muitas vidas o amor. Sua fortuna só tem valor se espalha em muitas vidas o amor. Sua fortuna
foragidas, o amor, sua fortuna. 7 minutos com Emmanuel. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 79. Comentário do livro Vinha de Luz, capítulo 85, intitulado Substitutos. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, versículo 79. Comenta o benfeitor. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhes apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos. Mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas. Médicos sábios que curassem os cegos e os loucos. Condutores fiéis, dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos, a nosso favor. Mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que, no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio Ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. O capítulo 1 do Evangelho de Lucas tem um sabor muito especial. Conta-nos Emmanuel, no livro Paulo Estevão, que Paulo, ao regressar dos 3 anos no deserto da Arábia, resolveu visitar Simão Pedro na casa do caminho. E passou pela Galileia. Diz ele: por 2 dias ali permaneceu em suave embevecimento. Sem revelar-se, procurou Levi, que o recebeu de boa vontade. Mostrou-lhe sua dedicação e conhecimento do Evangelho. Falou da oportunidade de suas anotações. O filho de Alfeu alegrou-se ao contágio daquela palavra inteligente e confortadora. Saulo viveu em Cafarnaum horas deliciosas para o seu espírito emotivo. Fora o local das pregações do Mestre, mais adiante a casinha de Simão Pedro, além a coletoria onde o Mestre fora chamar Levi para o desempenho de importante papel entre os apóstolos. Abraçou homens fortes da localidade que tinham sido cegos e leprosos, curados pelas mãos misericordiosas do Messias.
Foi a Dalmanuta, onde conheceu Madalena. Enriqueceu o mundo impressivo de suas observações, colhendo informes inéditos. E mais adiante, conta Emmanuel que Paulo não podia mais escrever o Evangelho com base nessa coletânea que ele havia recolhido ao longo da sua vida. E quando estava preso na Cesareia, diz Emmanuel, a esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-se desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do Mestre, rico de luzes e esperanças divinas. É assim que nós vamos encontrar no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas informes inéditos que não estão presentes em nenhum evangelista. É que ele recebeu a coletânea de Paulo. Ele mesmo, Lucas, foi a Éfeso e ouviu da boca de Maria de Nazaré notícias frescas e muito interessantes. E em especial esse versículo, que está no Cântico de Zacarias, capítulo 1 de Lucas, versículos 67 a versículo 80. Eu vou ler alguns antes e alguns depois desse comentado por Emmanuel. Quando Zacarias vira-se para o seu filho e diz: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio do perdão de seus pecados. Por causa das entranhas de misericórdia do nosso Deus, nos visitará do alto um alvorecer, iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E a criança crescia e se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto até o dia da sua apresentação a Israel. Bonita referência a Jesus, qual se fora um alvorecer. Em toda a página de Emmanuel, nós podemos recolher pérolas, e nessa em especial há uma bastante brilhante, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra, revelando Jesus como o grande administrador de todo o orbe, um executor da vontade divina com relação ao nosso destino e à nossa evolução. Nesse sentido, ao trazer a mensagem insuperável do amor, Jesus escolheu o precursor, escolheu uma série de colaboradores, mas preferiu vir Ele mesmo, em pessoa, sem delegar, sem substitutos.
possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo, o que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir. Goza durante a permanência na terra, mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e o que tem a ver com a alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e leva consigo o que ninguém tem o poder de tirar-lhes, e o que ainda mais lhes servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem, na caridade e no amor. Quando o homem parte para um país distante, arruma sua bagagem com os objetos daquele país e não se encarrega de coisas que seriam inúteis. Fazer, pois, o mesmo em relação à vida futura, se abastecendo de tudo que nela vos poderá servir. As verdadeiras propriedades são as conquistas morais, a luz que vem do amor, a paz que vem pela paz. As verdadeiras propriedades são as conquistas morais, a luz que vem do amor, a paz que vem pela paz. As verdadeiras propriedades são as conquistas morais, a luz que vem do amor, a paz que vem pela paz. As verdadeiras propriedades são as conquistas morais, a luz que vem do amor, a paz que vem pela paz. As verdadeiras propriedades são as conquistas morais, a luz que vem do amor, a paz que vem pela paz. O uso da paciência. Jesus, nosso mestre e guia, com toda a sua bondade e amor, nos ensinou que não devemos nos inquietar com o amanhã, pois Deus, nosso Pai, conhece todas as nossas necessidades e cuida de todos nós. Ninguém está sozinho e desprotegido. Todos nos encontramos sob o amparo e a proteção do Pai Celestial. Por que então ficamos inquietos com as ocorrências da vida? Se confiamos em Deus e em nosso irmão maior, Jesus, por que nos afligimos tanto? Importante seria fortalecermos a nossa confiança para vivermos de forma mais tranquila.
Uma virtude que nos pode auxiliar nesse objetivo chama-se paciência. Ela nos poderá auxiliar a ter mais serenidade com os acontecimentos do presente e mais confiança no que poderá ocorrer no futuro. A paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. Sirvamo-nos desse recurso. Devemos agir sempre, cumprindo com nossas obrigações e buscando alcançar nossos objetivos. No entanto, nosso agir deve ser sempre sem precipitação, sem a exagerada euforia do primeiro momento, que não se mantém com o tempo. Diante das dificuldades que a vida nos apresenta, a impaciência não nos ajudará a superá-las. Ao contrário, poderá perturbar ou destruir as nossas existências. Precipitação traduz desarmonia, perturbação, com agravante desconsideração ao tempo. Por isso, se faz importante que façamos exames detalhados da situação, a partir de uma reflexão ponderada, antes da tomada de qualquer decisão e atitude. Para essa reflexão, a paciência pode ser uma importante companheira. A paciência significa autoconfiança. O que hoje não consigamos, perseverando com dignidade e paciência, haveremos de alcançar amanhã. Lembremos que a vida é semelhante a uma escola. Cada um dos integrantes do grupo escolar deve cumprir o seu papel para que a escola funcione de forma eficaz e atinja seus propósitos, que é a educação. Cada aluno deve adquirir ao longo de sua permanência na escola os conhecimentos e habilidades necessárias para uma vida digna. Para tanto, devem se dedicar na análise dos problemas, dos textos, das questões apresentadas. Com a reflexão e uso dos conhecimentos adquiridos, buscar o entendimento e a solução para as situações propostas. Também precisam realizar provas, que são os momentos de avaliação do conhecimento obtido ao longo de um período. Muitos estudantes não alcançam êxito nas provas, não pelo desconhecimento do conteúdo, mas pela ansiedade na sua realização. A paciência, também nesses casos, se faz imprescindível. É igualmente na escola que os alunos desenvolvem a sociabilidade, aprendendo no convívio com os outros colegas, professores e funcionários, o respeito e a solidariedade. Reflitamos sobre essa virtude e passemos a colocá-la em prática em nossas vidas. Acalmemo-nos. Pensemos um tanto mais, a fim de alcançar a melhoria das condições de nossas vidas e do serviço no bem. Sirvamo-nos da paciência para agirmos, produzirmos o que seja positivo e irmos, a pouco e pouco, descobrindo a felicidade que está ao nosso alcance. Toda a moral do Cristo se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos seus ensinamentos mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna.
Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros que quereis que vos fizesse. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que ele não cessa de recomendar e de exemplificar. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. E faz mais em recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Orgulho e egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Quem quiser ser feliz tem que ter caridade e humildade. Orgulho e egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Quem quiser ser feliz tem que ter caridade e humildade. Orgulho e egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Quem quiser ser feliz tem que ter caridade e humildade. Orgulho e egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Quem quiser ser feliz tem que ter caridade e humildade. Você está ouvindo programa Visão Espírita. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Você já viajou de trem alguma vez? Numa viagem de trem podemos notar uma grande diversidade de situações ao longo do percurso. E a nossa existência terrena bem pode ser comparada a uma dessas viagens mais ou menos longa. Primeiro porque é cheia de embarques e desembarques, alguns acidentes, surpresas agradáveis em alguns embarques e grandes tristezas em algumas partidas. Quando nascemos, entramos no trem e nos deparamos com algumas pessoas que desejamos que estejam sempre conosco. São nossos pais. Infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação eles descerão e nos deixarão órfãos de seu carinho, amizade e companhia insubstituíveis. Mas isso não impede que durante a viagem outras pessoas especiais embarquem para seguir viagem conosco. São nossos irmãos, amigos, amores. Algumas pessoas fazem dessa viagem um passeio. Outras encontrarão somente tristezas. E algumas circularão pelo trem prontas a ajudar a quem precise. Muitas descem e deixam saudades eternas.
Outras passam de uma forma que, quando desocupam seu assento, ninguém percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros que nos são caros se acomodam em vagões distantes do nosso, o que não impede, é claro, que durante o percurso nos aproximemos deles e os abracemos, embora jamais possamos seguir juntos, porque haverá alguém ao seu lado ocupando aquele lugar. Mas isso não importa, pois a viagem é cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas. O importante mesmo é que façamos nossa viagem da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com os demais passageiros, vendo em cada um deles o que tem de melhor. Devemos lembrar sempre que em algum momento do trajeto eles poderão fraquejar, e provavelmente precisemos entendê-los, porque nós também fraquejaremos muitas vezes, e certamente haverá alguém que nos entenda e atenda. A grande diferença, afinal, é que no trem da vida jamais saberemos em qual parada teremos que descer, muito menos em que estação descerão nossos amores, nem mesmo aquele que está sentado ao nosso lado. É possível que quando tivermos que desembarcar, a saudade venha nos fazer companhia, porque não é fácil nos separar dos amigos, nem deixar que os filhos sigam viagem sozinhos. Com certeza, será muito triste. No entanto, em algum lugar há uma estação principal para onde todos seguimos. E quando chegar a hora do reencontro, teremos grande emoção em poder abraçar nossos amores e matar a saudade que nos fez companhia por longo tempo. Que a nossa breve viagem seja uma grande oportunidade de aprender e ensinar, entender e atender aqueles que viajam ao nosso lado, porque não foi o acaso que os colocou ali. Que aprendamos a amar e a servir, compreender e perdoar, pois não sabemos quanto tempo ainda nos resta até a estação, onde teremos que deixar o trem. Se a sua viagem não está acontecendo exatamente como você esperava, dê a ela uma nova direção. Se é verdade que você não pode mudar de vagão, é possível mudar a situação do seu vagão. Observe a paisagem maravilhosa com que Deus enfeitou todo o trajeto. Busque uma maneira de dar utilidade às horas. Preocupe-se com aqueles que seguem viagem ao seu lado. Deixe de lado as queixas e faça algo para que a sua estrada fique marcada com rastros de luz. Pense nisso. E boa viagem. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as observa será comparado ao homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. E veio a chuva e transbordar os rios e assoprar os ventos e combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva e transbordar os rios e assoprar os ventos e combateram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua ruína. Oh. Aquele, pois, que quebra um desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que guarda e ensiná-lo a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos. Cuidar os pobres e estropiados. Dizia mais ainda ao que eu tinha convidado: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus. Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convides os teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se as tomarmos ao pé da letra, são sublimes quando procuramos entender-lhes o espírito. Jesus não poderia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada. E para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento, precisava usar de imagens fortes que produzissem o efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento se revela por essas palavras: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com o que te retribuir. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, disse: convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir.
E por banquete é necessário entender não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de que desfrutas. Essas palavras podem também ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos só convidam para a sua mesa os que podem, como dizem, honrá-los ou retribuir-lhes o convite? Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados, que todos possuem. Essa é, por vezes, a maneira de ajudá-los disfarçadamente. Esses, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso seria necessário que ele vos esforçasse no sentido de livrar o coração dessa coraça que o envolve, a fim de torná-lo muito mais sensível ao sofrimento do vosso próximo. O Cristo nunca se esquivava, aqueles que o procuravam, fosse quem fosse, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, tomareis como modelo de todas vossas ações, de todos vossos atos, se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria. Envergonhado, ele se esconderia, porque em toda parte se sentia deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Começai por dar o exemplo, vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar aos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de todas a justiça, pois cada dia é no seu reino que ele separa o joio do trigo. Seria só amor e só felicidade se os homens praticassem nessa vida a caridade. Seria só amor e só felicidade se os homens praticassem nessa vida a caridade. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável aos mais espertos, uma luta de interesse em que as mais santas afeições são calcadas a seus pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Seria só amor e só felicidade se os homens praticam a caridade. Seria só amor e
só felicidade. Se os homens praticassem nessa vida a caridade, seria só amor e só felicidade. Se os homens praticassem nessa vida a caridade. Os órfãos, um espírito protetor. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança. Deus permite que existam órfãos para nos animar a lhe servirmos de pais. Que divina caridade há de ajudar uma pobre criaturinha abandonada, livrá-la da fome e do frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Lembrai-vos, assim, portanto, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. A doença e a privação não os esperassem no casebre. Dai com ternura, juntando ao benefício material o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar protetoral que revolve a lâmina no coração que sangra, e pensai que ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso seria necessário que ele vos esforçasse no sentido de livrar o coração dessa coraça que o envolve, a fim de torná-lo muito mais sensível ao sofrimento do vosso próximo. O Cristo nunca se esquivava, aqueles que o procuravam, fosse quem fosse, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, tomareis como modelo de todas vossas ações, de todos vossos atos, se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria. Envergonhado, ele se esconderia, porque em toda parte se sentia deslocado. Seria então que o mal desapareceria. Começai por dar o exemplo, vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar aos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de todas a justiça, pois cada dia é no seu reino que ele separa o joio do trigo. Seria só amor e só felicidade se os homens praticassem nessa vida a caridade. Seria só amor e só felicidade se os homens praticassem nessa vida a caridade. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a
caridade, não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável aos mais espertos, uma luta de interesse em que as mais santas afeições são calcadas seus pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Seria só amor e só felicidade se os homens praticassem nessa vida a caridade. Seria só amor e só felicidade se os homens praticassem nessa vida a caridade. Seria só amor e só felicidade se os homens praticassem nessa vida a caridade. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Disse alguém,
laços fortes criou. Responsável tu és. Você acabou de ouvir o programa Visão Espírita. Muita paz a todos.